Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Terça-feira, mais uma manhã que estamos aqui, compartilhando a palavra, declarando a palavra de Deus sobre nossas vidas, declarando que Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Amém? Para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensando segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Que você nessa manhã possa crer nas promessas de Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele sempre faz o melhor. Afinal, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito. Hoje eu quero falar das 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. O texto que eu quero ler está em Jeremias 18, verso 1 a 6, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Amém? O texto que eu queria falar assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu amo esse texto, né? Saber que Deus é o oleiro, que nós somos o barro e que Deus quer trabalhar em nós de forma maravilhosa. E Jeremias, ele foi confrontado, né, com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apostata. Era necessário que Deus ensinasse uma lição a ele, então ele enviou a olaria à casa do oleiro. E aqui nós vemos algumas lições dessa parábola para nós hoje. E cada objetivo tem um significado importantíssimo, né? 3 verdades sobre o oleiro, né? Sobre o vaso na mão do oleiro. Primeira, Deus é oleiro, Ele tem o poder. Nossas vidas estão nas mãos, né, de Deus, não estão nas mãos de alguma força invisível. Tampouco estamos sujeitos, né, ao que se chama o destino cego, de maneira alguma. Nossas vidas estão na mão de um Deus todo-poderoso. Deus não é apenas um criador, Ele é nosso Pai e Ele tem preocupação pessoal pela vida dos seus filhos. Lá em Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós somos obras das Suas mãos. Ele tem um plano para cada um de nós, assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro. Deus tem um objetivo, um plano para nossas vidas, né? Ele vê o produto acabado na sua mente. Quando vemos nossas vidas, pode parecer de pouca importância, mas Deus conhece o fim desde o princípio. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses 1:6, tendo por certo isso, que aquele que vos começou toda boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Ele pode fazer. Deus não tem um plano, não só tem um plano para nós, mas Ele também tem o poder de realizar o plano nas nossas vidas. Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Romanos 9:21 diz: não tem o oleiro poder sobre barro para, da mesma massa, fazer o vaso para honra e outro para desonra? Ele tem paciência. O oleiro trabalha paciente, moldando com ternura a sua forma. Da mesma forma, Deus dirige pacientemente nossas vidas, procurando cumprir a sua vontade. Leva tempo para fazer um produto de qualidade. E Deus, né, está disposto a esperar, né? Deus, meu querido, Ele, na palavra de Deus, tem uma lista de homens que Deus trabalhou um bom tempo. Abraão, né, José, Davi, os discípulos, Paulo. Se Deus é o oleiro, então significa que Ele tem o controle sobre o vaso. Ele tem o poder de moldar, quebrar, fazer de novo, e a sua vontade é soberana e perfeita. Deus, Ele não desiste de nós. Ele tem um plano
tudo e exatamente o que está fazendo, ele sabe. O oleiro, irmão, não erra, ele sabe que o vaso pode se tornar, né? O homem é o barro, né? É a nossa composição. E lá em Gênesis fala que formou o Senhor Deus do homem do pó da terra. E à medida que cede nas mãos do oleiro, pode se tornar algo de grande valor. Mas se o barro não ceder, ele fica quebrado. A desobediência impede a obra de Deus na nossa vida. O plano de Deus para todos nós não pode ser arruinado por nossa própria desobediência. O mesmo é verdade para uma nação, uma igreja, uma família. Nenhum dano maior pode ser causado do que uma vida inflexível. Se somos o barro na mão do oleiro, então significa que o vaso, né, precisa ser quebrado. O barro não tem forma por si mesmo. Ele depende da ação do oleiro para ganhar forma na utilidade. Às vezes é necessário ser quebrado para ser refeito. Nós somos frágeis, nós somos falhos, mas na mão do nosso Deus podemos ser transformados dia após dia. Precisamos sim ser maleáveis, humildes, dispostos a sermos moldados, né? A roda do oleiro, ela gira rapidamente. A velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro, né? Nossas vidas são como a roda do oleiro. Nossas vidas não são controladas por acaso, pela sorte, mas por Deus. Ela organiza as circunstâncias da vida que nos molda. Às vezes podemos perguntar sobre as circunstâncias de nossas vidas ou pensar que Deus foi injusto conosco, mas um dia percebemos Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa principal preocupação deve ser as nossas vidas, então, ou não no centro. O centro na vida de um filho de Deus é Jesus Cristo, né? Se a vida é como a roda, então significa que a roda gira, representa o tempo, os processos, as circunstâncias. Nem sempre entendemos os giros da vida, mas Deus está trabalhando. A repetição faz parte da formação. Não devemos temer, né, os processos que passamos. Mesmo quando tudo parece estar girando, não tem controle, Deus está a comando da roda e Ele sabe o giro, né, porque Ele está moldando você. Então, o oleiro, ele não joga fora o barro, ele faz de novo. Aí está a lição. Deus pode pegar uma vida inflexível, rebelde e transformá-la em algo valioso e útil. Ele pode fazer da mesma forma com cada um de nós, eu e você. Basta apenas permitir. Talvez você tenha sido teimoso, inflexível de Deus, porque nós somos. Mas por que não deixar o grande oleiro fazer o que Ele quer? Amém? Pai, em nome de Jesus, não entendemos nada, Senhor. Às vezes não entendemos o processo. Muitas vezes, Pai, somos teimosos, inflexíveis, rebeldes, desobedientes, Senhor. Mas nessa manhã, Pai, Tu és o oleiro, nós somos o barro. Faz de nós, Pai, o Teu querer. Como a Tua palavra diz, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Pai, que o Senhor, Deus, cumpra em nós Teu querer. Que possamos, Pai, quebrantar nosso coração. Deus, tira a dureza do nosso coração, Pai. Fortalece nossas vidas para entendermos, Pai, que o Senhor está trabalhando e que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando não percebemos. O Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu querido. Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe, fique na paz e um grande abraço.